Olha só, existe uma prática mística na Cábala das águas primordiais que, sério, inverte completamente a nossa ideia sobre poder. É uma jornada que sai da filosofia e vai direto para a ação, sabe? E tudo gira em torno de um conceito chamado o conjuro do útero de cristal. Vamos entender juntos do que se trata. E tudo começa com essa pergunta, que já é uma provocação e tanto. Ela vira de cabeça para baixo a ideia que a maioria das pessoas tem sobre magia. A proposta aqui não é invocar algo que está fora, mas sim recordar, lembrar de algo que já existe dentro de nós, só que está adormecido. Então, essa ideia de recordar nos leva direto para o primeiro grande conceito. É uma mudança de paradigma total. Em vez de olhar para o céu, clamando por poder, o convite aqui é para mergulhar fundo nas águas internas do nosso próprio ser. É uma jornada para dentro. E quando se fala nessas águas primordiais, a descrição é simplesmente fascinante. Claro, não estamos falando de água literal, né? É uma metáfora para o campo de todo o potencial. Pensa nisso como a substância da alma, o plasma divino, onde a realidade é sonhada antes mesmo de existir. É a verdadeira tela em branco da criação. Essa comparação aqui deixa a diferença de abordagem muito, mas muito clara. De um lado, você tem o caminho de pedir por uma centelha que venha de fora. Do outro, o caminho é mergulhar para dentro para se tornar a própria fonte de luz. São dois universos de pensamento completamente diferentes. Tá, mas como é que essa filosofia toda vira prática? É exatamente aqui que a gente chega no coração da ideia. A metáfora do útero de cristal. Agora a gente sai do o que é e entra de vez no como se faz. E o ponto crucial é este: o objetivo não é forçar a realidade, é se tornar um recipiente perfeitamente alinhado, sabe, um canal puro através do qual a vontade divina pode se manifestar e literalmente dar à luz uma nova realidade. Isso reforça completamente a ideia. Não se trata de um ato de vontade pessoal contra o universo. Pelo contrário, é um ato de cocriação. É entrar em ressonância, em sintonia com a força criadora divina, que na Cabala é chamada de Elohim. É uma parceria, entende? Não uma imposição. Ok, a filosofia está clara, mas quais são os componentes práticos disso? Bom, o rito se baseia em 4 elementos simbólicos que preparam todo o cenário para esse ato sagrado de cocriação. E cada um desses elementos tem um simbolismo bem profundo. O cálice de cristal representa a consciência purificada. A água é a própria substância da alma, o potencial infinito. O verbo é a intenção precisa, focada, que vai ser plantada. E a consciência é a presença absoluta que une tudo isso. Certo, então vamos ao processo do rito. Ele é descrito como uma sequência de ações muito conscientes, onde cada gesto, cada palavra tem um propósito extremamente específico. Os passos iniciais são todos de preparação, reconhecimento simbólico. Segurar o cálice vazio é reconhecer o próprio estado de receptividade. Enchê-lo com água é um ato de convidar o potencial ilimitado para dentro desse espaço sagrado. E então, elevar o cálice, se preparando para o que vem a seguir. O rito começa com uma invocação poderosíssima. Repetir Elohim 3 vezes é um chamado direto à face criadora de Deus. É o que ativa a força que transforma o pensamento em forma. E a instrução é que seja falado com a voz da alma. A primeira parte do decreto estabelece a natureza sagrada do ato. O cálice deixa de ser um simples objeto e se torna um símbolo do útero de Bina. Na Cabala, Bina é a grande mãe, a esfera do entendimento, onde o potencial abstrato começa de fato a tomar forma. E este é o momento catalisador. Yod é a primeira letra do nome divino. Simboliza a centelha primordial, a semente de fogo da criação. É exatamente aqui que a energia masculina do fogo encontra a energia feminina da água para dar início ao processo de gestação. E é neste ponto que a intenção específica é inserida. A ênfase é que isso seja feito com clareza e autoridade. Percebe? Não é um pedido, é um decreto, um comando alinhado com a vontade divina. As declarações eu sou são a chave aqui. Elas não expressam um desejo, mas uma identidade. A pessoa se alinha completamente com a força criadora, assumindo o papel de co-criador ativo no processo. É uma afirmação de unidade com o divino. Os atos finais são tudo sobre internalização. Beber a água é absorver o decreto, torná-lo parte do próprio ser.
A ideia é sentir essa intenção, essa luz líquida se espalhando pelo corpo todo, transformando em nível celular. E o ato de pousar o cálice sela, completa o rito. Então, o rito termina. Mas é aqui que o verdadeiro ato mágico começa. A conclusão dessa prática leva a uma mudança profunda de perspectiva sobre o que realmente aconteceu. E aqui está a conclusão mais impactante de todas. A pessoa não realizou um feitiço, ela se tornou o feitiço. Não é mais alguém que fez algo. A pessoa se funde com a intenção. Ela se torna a própria personificação viva do decreto que foi plantado. Isso esclarece o resultado. A mudança no mundo externo não acontece porque uma vontade pessoal foi forte o suficiente para dobrar a realidade. Acontece porque o praticante se alinhou tão perfeitamente a um princípio divino que a realidade naturalmente se reorganiza ao redor dele. E essa frase final resume perfeitamente toda a filosofia. A manipulação implica força, separação, controle. A gestação, por outro lado, implica nutrição, cooperação, paciência. É um processo orgânico de criação que nasce de dentro para fora. E com isso, encerramos com uma reflexão. Se essa premissa for verdadeira, se realidades são gestadas e não manipuladas, a pergunta que fica é: que realidade coletiva e individualmente está sendo trazida à existência agora mesmo? Uma ideia para se pensar sem dúvida.